Saudações, caro internauta e telespectador do programa Moscast. O Moscast, que é um produto do jornal de Mozambique Times. Moçambique, como sabe, vive momentos muito difíceis e atípicos por conta das manifestações em protesto aos resultados eleitorais de 9 de outubro. Os protestos, que duram há mais de 2 meses, tiveram os seus impactos, ou têm os seus impactos, contando também com cerca de 130 mortes e centenas de feridos, segundo dados especialmente fornecidos pelas organizações da sociedade civil. O governo recentemente anunciou um pacote de 17 medidas com o objetivo de garantir o abastecimento de bens e serviços para responder às necessidades básicas da população durante a quadra festiva. São medidas que se estendem até janeiro de 2025. Para analisar a sustentabilidade destas medidas, temos em estúdio Alexandre Jorge Mano, consultor e analista econômico, e Fátima Mimbiri, ativista social e política. Cumprimento os meus convidados e agradeço por aceitarem o nosso convite. Vou começar por si, Jorge Mano. Eu gostava que olhássemos para estas medidas. O que é que acha sobre estas 17 medidas anunciadas pelo governo? Podemos considerá-las medidas sustentáveis, populistas, políticas ou nem por isso? Não, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui também com a Fátima e com o programa. As medidas são obviamente medidas políticas de um governo eleito que pretende incutir e trazer alguns benefícios e algum apoio para uma situação económica que nós estamos a viver, que pretende que tragam respostas para a população e que possam ter um impacto positivo naquilo que é o custo de vida elevado, que principalmente no setor, nas questões alimentares e dos produtos alimentares, que o país sofre devido a estas manifestações. E, portanto, eu vejo-as como medidas de cariz económico. Aliás, elas fazem parte de um pacote daquilo que é as medidas económicas, exatamente para poderem ter este impacto naquilo que é o aumento do custo de vida que os moçambicanos estão a ter derivado a esta situação, e também, é importante dizer, ao período do ano em que nós estamos. Portanto, nesta altura houve sempre, não só em Moçambique, mas em todo o lado, há sempre um aumento dos preços, principalmente daqueles produtos que são importados, que nós consumimos mais nesta altura do ano, e é normal, é uma época de festas, e, portanto, estas medidas visam também trazer algum impacto na carteira dos moçambicanos, no sentido de reduzir um pouco este impacto nas pessoas. Portanto, no meu ponto de vista, são estas as características destas medidas. Fátima, como é que avalia esta decisão anunciada pelo governo? E faço a mesma pergunta: estas medidas são sustentáveis, populistas, políticas ou nem por isso? Muito obrigada. Antes de mais, agradecer pelo convite e saudar o Jorge Mano. É a primeira vez que nos cruzamos num debate. E saudar os nossos telespectadores, internautas que acompanham. Bom, eu acho bem que o governo decida tomar alguma medida, não é? Porque o governo, no final do dia, tem responsabilidade de atender aquilo que são as necessidades, demandas ou preocupações dos cidadãos, e nós estamos a viver um momento de carestia de vida, e é preciso lembrar que a situação se exacerba, mas é um problema que já vivemos há algum tempo. É preciso lembrar que o governo adotou no ano passado, se não estou em erro, anterior, as medidas de aceleração econômica que visavam a redução do preço de produtos básicos, mas que quando a gente avalia ou analisa profundamente, a gente percebe que não alterou significativamente a situação do custo de vida, a redução do IVA, do preço do sabão, dos produtos de primeira necessidade. E quando eu olho para estas medidas que estão a ser presentes agora no quadro da resposta às manifestações, eu só vejo, se calhar, duas a três medidas que são relevantes do ponto de vista de resposta ao custo de vida, porque o resto é muito ligado, sobretudo, à atividade turística,
E neste momento o cidadão comum que está a passar fome não está preocupado em visitar parques e reservas, ok? O cidadão comum está neste momento preocupado com o que eu vou comer, como é que eu vou pagar energia, como é que eu vou pagar água. E estas questões não estão muito bem afloradas nesta proposta de medidas. Tirando a parte de energia, que eu acho interessante que o governo fala de pessoas, a redução, por exemplo, da taxa do juro de mora. Mas o cidadão comum, ele consome energia pré-paga. Então, esta medida não afeta diretamente o cidadão comum. Vai afetar pequenas e médias empresas, mas eu sei que muitas empresas funcionam também no regime de pré-pago e não no sistema de energia contratual. Então, para quem é exatamente esta medida? E nós vemos até em relação ao custo que se propõe também que a EDM baixe esse mesmo custo. Em relação ao preço de água não se falou nada, mas nós sabemos que o preço de água é um dos elementos que eleva também o custo de vida. Não vimos assim muito, há uma proposta que o Ministério tem que ver, o Ministério do Turismo tem que ver alguma facilitação nos preços promocionais de produtos básicos, mas é assim muito vago, não é? Preços promocionais, o que são preços promocionais? Essa que é a pergunta, né? Porque um preço promocional não significa necessariamente que ele seja um preço acessível para o cidadão comum, não é? Já tivemos, como eu disse, no quadro do PAI, né, do Programa de Aceleração Econômica, redução do IVA, mas do ponto de vista do preço do produto, não alterou significativamente, continua a ser muito alto. Então, quando falamos aqui de preços promocionais, estamos a falar de quê exatamente? E depois fala-se aqui da taxa de isenção de licenciamento de combustíveis lenhosos, materiais de construção. Quer dizer, há aqui uma série de medidas que, sim, o governo, em algum momento, acho que veio comprar simpatia, né? Dando a ideia de que nós estamos com o povo, estamos preocupados com o povo, estamos a propor medidas. E eu tenho, inclusive, um ponto aqui a colocar. E quero depois poder aprofundar até com o Jorge do ponto de vista econômico, não vou aflorar muito, quando fala aqui de alocar 31 mil milhões de meticais dos subsídios dos programas de proteção social até 20 de dezembro. A questão é que no orçamento do Estado deste ano já tinha lá provisões para a proteção social. E os dados que estão disponíveis até ao momento indicam só o primeiro trimestre. O governo só cumpriu com 2,5% daquilo que são as suas responsabilidades relativamente à proteção social. E nos últimos anos, o que nós temos estado a ver é que o número de beneficiários tem estado a reduzir. O pico de beneficiários que nós tivemos foi em 2021, no quadro da Covid, quando nós tivemos quase 1,7 milhões de beneficiários. E este ano fala-se de menos de 500 mil beneficiários. Então, isto aqui de 3,1 milhões de meticais é para que universo de beneficiários? Eu acho que essas coisas têm que estar claras, porque quando a gente pensa na proteção social, a gente está pensando nos mais pobres. Por um lado, a gente está pensando naquelas pessoas que eventualmente hão de ter perdido os seus empregos por causa, eventualmente, das manifestações, porque trabalham numa pequena e média empresa, que porque não pode produzir mais, fechou, ou porque o próprio Estado deve a estas mesmas empresas. E precisa lembrar que o Estado tem uma fatura muito grande de dívida para com o setor privado. Há empresas que estão a sobreviver de uma forma terrível, ter que cortar pessoal. E depois, quando diz que até dia 20 pagar salários, essa é uma boa notícia para os funcionários públicos. Afinal, o presidente da República já havia ameaçado que poderia não ter dinheiro para pagar salários. Isso é uma boa notícia. Na esteira do que a Fátima dizia, eu gostava de ouvir de si, por exemplo, uma das medidas que é a redução, ou melhor, a disponibilização de produtos de primeira necessidade a preços promocionais. Esta redução, o que é que vai significar, por exemplo, para o importador? Nós estamos a falar de um importador ou um agente econômico que tem o seu armazém e alguns produtos nós sabemos que são importados, estão disponíveis se calhar há 2 meses. A partir do momento que ele disponibiliza estes produtos a um preço promocional, este preço será que vai compensar os custos que este comerciante teve para a importação, manutenção, por exemplo, da própria mercadoria dentro do armazém, pagamento dos seus colaboradores e tudo o resto? Não, bom, algumas questões interessantes. Vamos a essa que eu acho que é importante. A primeira coisa que disse
quando vi este pacote de medidas, há uma coisa aqui que, do meu ponto de vista, é bastante interessante e comprova que é possível quando há vontade. Num curto espaço de tempo, nós conseguimos 17 medidas de 9 ministérios num curto espaço de tempo. Portanto, isso para mim, conhecendo a nossa governação, os desafios que há, e como a Fátima disse muito bem, aquilo que são os desafios orçamentais em várias áreas, é de facto de louvar, do meu ponto de vista, que rapidamente saíram estas medidas. Há aqui uma questão que é de facto importante, é a implementação da mesma e a aplicabilidade das mesmas que estão a acontecer. Portanto, há um esforço grande de que estas medidas sejam de imediato para que elas tenham um impacto na vida daqueles que mais precisam. Indo aos produtos, aquilo que me parece sobre estas medidas, e aqui ressalvo, aquilo que me parece sobre estas medidas, é que de facto há aqui um trabalho a ser feito sobre alguns produtos que são da cesta básica e que são importantes, que se pretende que estejam a ser vendidos, ou que haja um desconto promocional, 10%, 11%, 7%, 8%, aquilo que for, para que neste período as pessoas que mais precisam e aqueles que vão precisar destes produtos possam aceder aos mesmos a estes preços promocionais. E, portanto, isto pressupõe que haja um entendimento com o setor privado. Existem 2 ou 3 confederações que têm um peso grande e onde está a maior parte, 90% destes principais importadores, e, portanto, e que aqui acredito que estejam a ver estas conversas, mas são medidas que, de facto, vão ter este condão de terem um impacto nesta questão do preço. Falaste bem qual é o impacto que isto tem para as empresas, e aí é uma questão bastante importante. Portanto, todos nós sabemos a situação em que muitas empresas vivem. O nosso ano económico foi um ano de crescimento do país em termos económicos, é importante ser dito. Portanto, estávamos numa onda de crescimento e, portanto, isso era algo que vinha a acontecer. Obviamente, setores mais do que outros. O turismo era um setor que já vinha com um crescimento bastante grande, que há pelo menos 3 anos que nós não tínhamos o nível de crescimento que o turismo estava a ter. E, do meu ponto de vista, fazendo aqui uma ligação com o que a Fátima disse bem, uma das medidas para mim que funcionou do PAI foi exatamente a isenção dos vistos daqueles 30 países, que fez aumentar significativamente a simplificação do processo de visto para a entrada de turismo em Moçambique e o seu crescimento no PIB que o país tem. E, portanto, estas medidas para as empresas vão ter impactos, isso é óbvio. E, portanto, como é que as empresas vão viver com isto? Concordo também quando a Fátima diz que o Estado tem uma fatura grande, e é verdade. Uma das medidas, para mim, das mais importantes que este pacote traz é o pagamento de 1,4 mil milhões de meticais de dívidas a fornecedores. Mas esta não é uma medida que, na verdade, já devia ser o normal do próprio Estado moçambicano, sim. pagar as dívidas que tem com os fornecedores? Vamos dizer, obviamente que sim, que nós queremos. Aliás, se me conseguir apontar um Estado, qualquer que for dos países mais desenvolvidos, o Estado que não tem dívidas com fornecedores, acredito que, se não querer falhar aqui, serão alguns países nórdicos e pouco mais, e mesmo assim, não sei se no setor da defesa acho que há aí algumas questões. No entanto, o Estado vive assim, não é? E, portanto, nós queríamos, não só o moçambicano, mas todos. Isso é importante ser dito. E há um trabalho grande que é feito para reduzir essa dívida. O Estado é o maior setor da atividade direta da nossa economia. Portanto, é lá onde todos os outros subsetores fazem grande parte do seu negócio. Temos agora a mineração e tudo mais. Obviamente que quando o Estado vem dizer isto, o que é que pressupõe-se? Pressupõe-se que vai haver um esforço extraordinário, olhando para as contas daquilo que são o Estado, a emissão de bilhetes de tesouro que foi feita recentemente, 2, para se fazer um esforço adicional para se poder pagar esse valor. Provavelmente, aquilo que seria janeiro ou fevereiro, teria que ser... Essa medida, olhando para aquilo que é o exercício fiscal e o orçamental, terá que se buscar essa verba, provavelmente não planeada para agora, não sabemos que negociações é que está a haver com o setor privado, sabemos que há uma grande pressão para que se pague, mas é uma medida que, do ponto de vista, temos que nomeá-la, e se realmente ela for feita, e acredito que sim, vai ser positivo para estas empresas, para ter um término de um ano muito afetado por estes 2 meses de manifestações que tivemos. Fátima, ia comentar, faz sentido, já entrando mesmo para esta medida sobre o pagamento das dívidas que o Estado moçambicano tem com
o setor privado? Eu acho que isso nem deveria ser uma medida, porque o Estado, um Estado normal, que se honre, se preze, faz um esforço de regularmente ir pagando as suas dívidas. Não tenhamos dúvidas que não existe nenhum país que não tenha dívida. O ponto é, portanto, a integridade dessa dívida, né? Quando nós temos um Estado que fica mais de 5 anos a dever a um empresário, está à espera que esse empresário viva como? Está à espera que e depois ainda vai buscar serviços nesse mesmo empresário, aumentar a sua fatura. É verdade que muitas vezes o setor privado acaba aceitando fornecer bens e serviços porque sabe que o Estado um dia vai pagar. Ainda que leve 15 anos, vai pagar. O ponto é esse, é o tempo que se leva a demorar para as empresas pagarem, depois isso leva a um ciclo de endividamento e é por isso que no fim muitas empresas acabam indo à falência ou acabam enveredando também por práticas não muito boas, ligadas à corrupção. E hoje há, inclusive, denúncias de empresários que indicam que o sistema de pagamento de dívidas é um sistema também clientelar, que você tem que pagar alguém para incluir a tua empresa como prioridade para receber. Então, eu espero que nestes valores a serem alocados, eles sejam feitos de forma transparente, de forma isenta e que paguem, de facto, em função daqueles que estão há mais tempo à espera até aqueles que são novas faturas. Porque há denúncias muito graves de empresários que não estão a receber há bastante tempo e que estão a ser ultrapassados na lista por outros porque têm conexões ligadas aí ao governo. Portanto, esta questão do endividamento, também precisamos de olhar para o tipo de Estado que nós temos, tipo de despesa pública que nós temos. Nas nossas análises do orçamento do Estado, nós temos estado a ver que muitas vezes o Estado, às vezes, até vai buscar dívida para pagar salários. O Estado não suspendeu os benefícios à nossa elite política. Continuamos a ter os subsídios, continuamos a ter as taxas de não sei o quê pagas, mas se tivermos que fazer, olhar para aquilo que é prioridade, temos que ir para as gorduras, há despesas que podem ficar. Um cidadão não lhe pode faltar o salário, mas aquilo que é um subsídio de um benefício adicional que não altera nada, só lhe dá um status diferenciado, isso pode esperar e há coisas que não podem esperar. Portanto, eu acho que nós estamos com um problema sério na nossa gestão de finanças públicas, que é não ter a coragem de ir à profundidade. Eu sempre desafio o Ministério da Economia e Finanças quando vem e diz, porque estamos com as contas muito, como é que eu diria, estamos muito mal e precisamos de implementar medidas. Ora falam de medidas de austeridade, mas nunca em nenhum momento foram muito claros sobre onde que estão efetivamente as gorduras. Por que nós não vamos, como é que eu diria, retirar aquelas gorduras para permitir que o Estado funcione. Então, nós continuamos a ter um Estado que está a financiar muitas despesas supérfluas que poderiam ser paradas e mais. Existem também outro tipo de despesas que não estão a ser contabilizadas. Eu sou muito a favor, por exemplo, de que é preciso que se invista no setor da defesa e segurança. Ficou claro com a situação da insurgência em Cabo Delgado, o recrudescimento da criminalidade em Moçambique. Não há dúvidas que nós precisamos de ter investimento para reforçar a capacidade. No entanto, não podemos dar dinheiro para as Forças Armadas sem fiscalizarmos, quando nós sabemos que o setor das Forças Armadas é onde já houve relatos de casos, por exemplo, de roubo de combustível. E o quanto é que custa o combustível para o Estado, a despesa do combustível para o Estado, quanto é que custa? E ninguém vai lá para exigir contas, porque é um setor da defesa. O mantimento, a alimentação dos militares, os equipamentos dos militares, é um setor sensível, mas é um setor que pode-se criar um mecanismo para assegurar a transparência. Então, nós temos, infelizmente, ainda em Moçambique, alguns setores que servem de leakage de recursos do Estado. E quando olhamos para o próprio procurement público, quantas vezes nós vimos um concurso que foi lançado e quando a gente vai olhar para o valor que está ali, a gente fica escandalizado. Como é que é possível? Porque o procurement público virou, em Moçambique, um mecanismo de leakage de recursos, um instrumento de rent seeking também. Então, a pessoa chega ali, inflaciona o custo. Esta água mineral aqui, nós saímos daqui e vamos perguntar à produtora quanto é que custa, vai nos dizer 12 meticais. Você vai como Estado para ir pedir a cotação, vai te dizer que custa 30 meticais.
Então, é assim como o Estado é prejudicado todos os dias, por via de um procurement que não é transparente, de um procurement que não é justo, um procurement que muitas vezes nos enganam porque lançaram ali no jornal, mas nós sabemos, por exemplo, que a adulteração das especificações é uma forma de defraudar o procurement público. E muitas vezes, quando a gente olha para o processo em si, nem sempre esses documentos ligados ao processo não são transparentes. Eu acho que deveriam até começar a ser. E eu digo isto porque quando falamos de pagamento de dívidas, estamos a falar de serviços que o Estado contratou e por via do procurement. É verdade que também fomos vendo nos últimos anos um exagerar na adjudicação direta, há muitas adjudicações diretas, o que significa que o Estado, de alguma forma, está preterido de ir para um mercado competitivo, onde pode ir negociar um preço mais justo, um preço mais ajustado, portanto, aquilo que é a sua necessidade e a qualidade que pretende ter deste produto. Portanto, eu acho que, vem como medida, porque é preciso mostrar alguma coisa de relevo, mas eu acho que não deveria ser medida, porque o Estado deveria ter um plano claro, transparente e partilhado com as próprias empresas de devolução, portanto, de pagamento das faturas. Jorge, eu tenho o péssimo hábito de o chamar por Jorge, Alexandre Jorge Mano. Olhando para estas medidas que foram anunciadas pelo governo, fala-se, por exemplo, de desconto para o setor de transportes, em cerca de 10%, transportes interprovinciais, neste caso por um período de um mês, isenção de taxas de manuseamento de produtos alimentares no Porto, de pescas de Maputo em 94 toneladas, de 15 de dezembro também a 15 de janeiro do próximo ano. E já falamos também do pagamento das dívidas do Estado com os fornecedores. Ao analisar estas medidas, por exemplo, no setor dos transportes, o Moscast sabe que alguns transportadores dizem que não desconhecem estas medidas e que não vão mexer naquilo que é o preço que está a ser praticado. Primeiro, o que é que está a falhar no que diz respeito ao desconhecimento? Não era suposto que a esta altura, depois do governo anunciar estas medidas publicamente, não era suposto que já existisse uma estratégia de comunicação e antes mesmo da estratégia de comunicação, uma estratégia de comunicação com o setor dos transportes para que eles tenham conhecimento e uma estratégia de comunicação pública sobre estas medidas. O que é que está a falhar para que até hoje este setor ainda desconhece estas medidas e diz que não vai cumprir com aquilo que é a recomendação do Executivo? Bom, em primeiro lugar foi aquilo que eu disse. Eu acho que as medidas, para quem conhece o modelo governativo e aquilo que é a questão da implementação real, e sejamos justos com aquilo que é o período que nós estamos a viver, essa para mim foi, e a abrangência que as mesmas têm no setor, para mim, por isso, foram muito importantes. Relativamente aos transportes, aquilo que eu acredito é que há alguns operadores que ainda estão a ser comunicados e que está a haver essa conversa com eles. Quando digo da questão da comunicação, é óbvio, nós estamos num período de crise, estamos neste período em que a turbulência é constante e vimos o setor dos transportes a sofrer e muito todo este autocarros queimados, etc., a serem usados indevidamente. Portanto, é um setor que está a ser muito afetado e é óbvio que haja essa resposta sobre nós não vamos mexer na tarifa. Eu penso que o Governo está a trabalhar, está a falar com os operadores, provavelmente não serão todos, que ao momento em que houve essa declaração que já tivessem sido feitos. Eu também não estou aqui a falar em nome do Governo, é a informação que recolhi para podermos também estar aqui. É obviamente que há operadores que querem perceber melhor qual é que vai ser, como é que vai ser feito esse desconto, esse benefício, como é que vai ser reposto, se não vai, quais são, e portanto isso aí vamos requerer que se fale no momento próprio e que isso venha a acontecer. Para mim o que é importante é que de facto haja essa facilidade. É uma medida que do meu ponto de vista é muito importante até pelo período em que nós estamos a viver e pelo custo que tem nas famílias moçambicanas esta questão do transporte interprovincial. E portanto aguardo com expectativa nos próximos dias que de facto essa questão fique esclarecida. Penso que até recentemente houve conversas com operadores do país vizinho e, portanto, acredito que vai haver aqui algumas novidades em breve. É uma medida, do meu ponto de vista, acertadíssima e que tem um impacto na carteira
no bolso dos moçambicanos. E, portanto, isso do meu ponto de vista, me parece bem. É óbvio que do setor vai haver sempre, alguns operadores vão ter esta resistência de querer, obviamente, dizer que, até pelo momento que estamos a viver, que querem entender melhor, querem saber, não foram comunicados se foram. Portanto, o governo, do que sei, tem os seus canais, que são as confederações, são as associações, e é por aí que devemos aguardar alguma informação. Fátima, sua opinião em relação a esta posição dos transportadores, e também gostava que comentasse sobre os desafios financeiros que podem surgir, podem advir desta medida para o setor dos transportes. Bom, eu acho que antes do governo vir a público e anunciar medidas, deveria primeiro ter chegado a consenso, a acordo com os operadores. Não acho que seja justo o governo vir e constranger publicamente os operadores para ficar a ideia de que eles é que não querem, que o governo é bom e os operadores é que não são bons, quando nós sabemos que esse governo não é sério. Porque é preciso lembrar que não é a primeira vez que o governo propõe algumas medidas ligadas ao setor do transporte. Já tivemos aquela ideia dos subsídios, que era para manterem o preço dos transportes, e que o governo ia dar subsídios, e que o mecanismo de atribuição desses subsídios não foi um mecanismo que funcionou bem. Então, acho que o governo deveria ter iniciado este diálogo com os operadores, fazê-los perceber por que é importante tomar esta medida e neste momento, e que tipo de contrapartidas eles teriam do governo, porque é responsabilidade do governo fazer a contrapartida, ou seja, subsidiar a estes mesmos transportadores. Ou seja, ao subsidiar, porque temos que entender o conceito de subsídio, né? Quando o governo subsidia os transportadores, está a pagar ao transportador pelos cidadãos ou pelo utente que deveria usar aquele serviço. Então, vir e dizer que tem que baixar por baixar, com implicações que isso tem no custo operacional destes mesmos transportadores, não me parece uma medida justa por parte do governo. E é preciso lembrar que, para os transportadores, existem vários custos que o governo nunca conseguiu dar vazão. A começar a questão do preço dos combustíveis, a questão da manutenção das próprias viaturas, em estradas esburacadíssimas que nós temos, só aqui na Somachilde, por onde andam as nossas elites, as estradas não estão lá muito bem. Imagine lá nos bairros onde nós moramos, onde os transportadores nos conduzem, é horrível. E o Estado não está preocupado com isso. Sem contar que ainda tem custo anual, porque pode parecer que não é absolutamente nada para alguns, pode não ser, mas para um transportador que está por conta própria é ir pagar expensão por uma viatura que no dia seguinte vai ficar estragada. E ao ir fazer expensão significa que ele tem que ir fazer, portanto, a manutenção. Portanto, os exercícios, a exigência de manutenção que se coloca aos nossos transportadores, em função da qualidade das infraestruturas que nós temos, é muito maior e é um custo, e esse custo o Estado não paga, embora seja ônus do Estado. É preciso lembrar, isso é responsabilidade do Estado garantir infraestruturas. Portanto, para mim o governo falha, pelo que eu percebi da forma como está a ser anunciado por este desentendimento, é de que o governo eventualmente não fez a consulta, não negociou e não concordou, e veio anunciar e só agora é que está a fazer portanto, esta conversa. E também acabo de ouvir da FEMATRO que, afinal, esta redução interprovincial é só para jovens. Então, fica aqui também uma coisa não muito clara. Eu acho que sim, enquanto é importante que o governo minimize o custo de vida para o cidadão, é importante que o Estado garanta que o provedor de serviço, ou seja, o setor privado, que também paga salários, que também tem despesas, tem impostos, tem alguns benefícios. Por exemplo, estas isenções fiscais, por exemplo, que poderiam, pagamento de taxas, poderiam ser muito específicas para o setor privado. Não adianta dizer que tem que dar preço promocional quando no fim do dia tem que ser tratado como um empresário normal. E depois temos setores que não são lá diretamente afetados e que estão a transpirar numa boa, a funcionar como se o negócio estivesse a ser feito como usualmente. Eu acho que é preciso tratar de forma diferente os casos diferentes. A Fátima sugere, por exemplo, que o Estado moçambicano comece a subsidiar, por exemplo, o setor dos transportes e outros agentes econômicos. O Estado moçambicano estaria, neste momento, em condições de se comprometer a subsidiar os agentes econômicos para aliviar os impactos desta crise provocada pelas manifestações? Bom, eu acho que o Estado moçambicano vamos ver os combustíveis, por exemplo. O Estado moçambicano é dos países que ainda mantém uma estrutura desde 97
de estrutura de preço de combustíveis de subsídio com algum impacto considerável até. Podemos dizer que há dívidas no setor entre as empresas que têm sido pagas por aquilo que são os desafios orçamentais que o país tem, mas eu acho que temos que ser fairs aqui quando dizemos que há um esforço para quem já tem um déficit tão grande orçamental, e aqui a Fátima falou de alguns pontos, uns concordo, outros não, sobre a questão do procurement, mas o Estado tem a maior fatia, quer dizer, falando das gorduras, indo ao ponto, mais de 60% da fatura são salários do Estado. Talvez até um pouco mais. E, portanto, aquilo que nós vemos relativamente ao setor em particular é, de facto, um setor difícil de conseguir consensos, pela sua abrangência, pela sua diversidade e, obviamente, também por uma política fiscal que tem que ser, no meu ponto de vista, harmonizada no sentido de poder facilitar as empresas, principalmente na área dos incentivos, como a Fátima disse. Agora, eu acho que há muita coisa que é feita relativamente aos combustíveis, é um exemplo. Há uma tentativa, tem havido uma tentativa no setor dos transportes de haver uma maior harmonização relativamente a alguns setores. O Estado tem os desafios que tem, vamos ter uma quebra de receita considerável. Tivemos há pouco tempo uma subida da inflação de 3,65 para 3,85, anunciada pelo Banco de Moçambique, com dados do INE. Portanto, estamos a ter este período e, obviamente, que nós sabemos que o país tem os desafios que tem a nível orçamental, mas, mesmo assim, é preciso realçar que há uma tentativa, há um trabalho a ser feito. O PAI, como a Fátima disse, tem medidas que, do meu ponto de vista, deram um pulo bastante positivo a esta questão de como é que nós vamos trabalhar melhor com medidas que tenham um impacto na tesouraria das empresas. E isto é muito importante. Do meu ponto de vista, a abrangência que estas medidas estão a ter aqui pelos setores, para mim, já é positivo. Neste ponto, podemos dizer que há algumas, como a Fátima disse, que se podia ter negociado melhor ou não falado. É o que eu disse. Para mim, só o facto de se fazer isto num curto espaço de tempo, eu tenho que elogiar o Governo por isso. E, portanto, mas isto será sempre, até numa perspectiva económica, é sempre de olharmos o copo meio cheio ou meio vazio. Eu prefiro olhar meio cheio. E não é estranho que os transportadores assumam este posicionamento, que desconhecem estas medidas e que digam que não vão acatar? Eu volto a insistir. Não sei se é os transportadores ou se é o transportador, porque nós temos uma associação como a Fátima disse bem, temos que entender o posicionamento dessa associação primeiro e entender aquilo que está-se a passar. Como disse, é um setor difícil de gerir neste aspecto, não só para este assunto como outros. Nós temos grandes desafios da mobilidade no país e é um setor difícil de gerir, sabemos disso. E é um setor com muitos impactos nesta greve, nestas manifestações que houve. E, portanto, aqui eu reconheço o esforço do Governo em trazer estas medidas e começar a trabalhar rapidamente para a implementação das mesmas. Temos aqui janeiro como o timing de resultados das mesmas e a duração, até por esse mesmo motivo de obviamente, estarmos num Governo em fim de mandato. Portanto, todos estes desafios juntos, eu olho que há, de facto, positividade nestas medidas. Aqui e acolá alguma questão a melhorar, claramente, obviamente, isso é inequívoco. E quais é que são, do seu ponto de vista, questões a melhorar? Do meu ponto de vista, é aqui um pouco aquilo que a Fátima disse, é conseguirmos consensos muito rápido. Isso não é fácil. É que não é mesmo fácil. Conseguirmos estes consensos, e aí requer uma arte e engenho que é importante ter de negociação para podermos que as pessoas que precisam sintam essas diferenças no seu bolso. E isso é importante. Para isso é preciso negociar, é preciso reunir, é preciso negociar, é preciso trocar cedências, e isso requer tempo, não é algo que se faz de um dia para o outro. Portanto, esse para mim é o ponto principal, que eu acho que 17 medidas entre 9 ministérios num curto espaço de tempo já é significativo. Uhum. Outra medida, Fátima, recai sobre os produtos alimentares, e já tínhamos, por acaso, começado a falar sobre este assunto, em que o Executivo decidiu pela isenção de taxas de manuseamento destes produtos no Porto de Pescas de Maputo em 94 toneladas, por um período também de 30 dias. Podemos esperar que isto, de facto, impacte diretamente na vida da população. Estamos a falar de 94 toneladas. Esta quantidade chega a ser abrangente, tendo em conta o universo populacional? Bom, eu não teria assim muitos dados para aferir se é suficiente ou não. Eu acho que é uma medida boa no sentido de facilitar o manuseamento. Agora, este facilitar o manuseamento significa o quê exatamente? Porque, por exemplo, quando a gente
trata de importação de bens, há uma série de burocracia que tem que ser seguida, incluindo o pagamento de impostos. Essa simplificação inclui, portanto, reduzir o tempo de espera, aquela burocracia de expensão de não sei o quê, e depois redução de taxas de importação. O que isso significa? Eu acho que poderia ser muito mais preciso, mais específico. O mesmo em relação a esta questão de dizer que vai reduzir preço de produtos básicos para preços promocionais. Tem que poder dizer que para os importadores nós vamos dar uma taxa, não é, de importação mais reduzida, excepcionalmente, para permitir que o preço que chega a Maputo seja um preço baixo, porque se tiver que pagar a mesma taxa que paga, o preço não vai baixar, porque não há condições para que isso ocorra. Então, para mim, fica muito ambígua a forma como se coloca, não é? Facilitar, manuseamento, taxas promocionais, o que isso significa de forma muito, muito concreta. Mas eu queria ir para uma questão muito mais ampla, quando nós discutimos. Moçambique, infelizmente, é um país de medidas paliativas, pontuais, de crise em crise estamos em medidas. Eu me recordo que eu tive um episódio no meu tempo de jornalista, quando houve a crise de cereais de 2008, em que houve fechamento dos mercados, aquela crise financeira que começou com uma crise de cereais. E Moçambique é um grande importador de cereais, desde o trigo, arroz e por aí fora. E, de repente, surgiu uma medida de plano de aceleração de produção de alimentos. Isso no consulado do presidente Nyusi. Houve até conferência de imprensa de 4 ministros, uma mega conferência de imprensa no sábado, para anunciar esse plano. Ao fim, em 2012, incluindo o fim do mandato do presidente Guebuza, não conseguimos assegurar que Moçambique fosse autossuficiente na produção do arroz, na produção do trigo e outros cereais que tinham sido elencados. Mas temos silos que não estão a fazer absolutamente nada. Portanto, isto para dizer que hoje nós não estaríamos aqui a falar de medidas de importação, facilitar preços promocionais, não sei o quê, porque nós escolhemos, eu quero sublinhar isso, o governo escolheu ser uma economia de importação e não uma economia produtiva. Este que é o problema. E é por isso que nós temos problemas elevados de desemprego, porque importação não gera emprego para ninguém. Mas se você produz com as potencialidades agroecológicas que você tem, não faz sentido. Não faz absolutamente nenhum sentido. Portanto, nós estaríamos a produzir muito trigo em Tsangano e estaremos numa boa aqui. Estaremos a produzir muito arroz ali no Nguri, aqui no Limpopo e por aí fora. E arroz de sobra nós não temos. Somos dependentes da Tailândia, da China e de não sei aonde. Portanto, para mim, eu não gosto muito de falar deste tipo de medidas para um país tão rico, tão abençoado como o nosso. Nós temos produtos pesqueiros enormes. Em toda esta costa, nós somos um país costeiro. Temos pescarias aqui, estamos a exportar. Quanto é que nós consumimos? Como é que nós colocamos estes produtos disponíveis para nós? Porque é interessante que estes produtos são até mais caros. Mesmo o pouco arroz que se produz aqui em Chocó é muito mais caro que o arroz que vem da China, da Tailândia. Por isso as pessoas acabam preferindo o arroz importado. Nós temos açúcar que produzimos aqui. Já houve um programa de incentivo de produção do açúcar que me parece que foi um modelo muito bem sucedido. E hoje, nas nossas casas, a primeira coisa que a gente pensa quando se fala do açúcar é do açúcar nacional. Por que a gente não pode também introduzir o mesmo modelo para o tomate? Aqui em Matutuine é possível produzir arroz em toneladas e ainda ter uma cadeia de valores de produção. É esta visão de desenvolvimento, aquilo que eu dizia, nós optamos por ser uma economia de importação. Uma economia de serviços, nós não somos uma economia produtiva, nós não queremos produzir e perdemos aí a oportunidade de gerar riqueza, é usar os recursos que nós já temos naturais, porque temos terra, temos água, temos pessoas, muitas pessoas que não estão a fazer absolutamente nada, estão a fazer muito pouco para aquilo que poderiam fazer e nós preferimos, porque ganhamos umas rendinhas ali na importação dos produtos e vamos por aí, achamos que resolvemos os problemas, mesmo estes problemas de construção de infraestruturas, obras públicas. Hoje há este debate que foi levantado no quadro destas manifestações sobre o preço do cimento. E esta discussão é uma discussão legítima, porque Moçambique, contrariamente ao que acontecia no passado, porque nós dependíamos do clinker importado, e o clinker é um dos principais produtos, uma das principais matérias-primas, que era ela a principal causa do elevar do preço do cimento.
temos ali integrado nesta fábrica associada ao Partido Frelimo, porque é preciso que se diga do Gongo, é da SPI. A SPI é uma holding do Partido Frelimo. E ela tem uma estrutura integrada, que tem um clinker, tem um calcário, tem tudo. Ela não precisa de ir buscar absolutamente nada. Mas temos já cimentos que ainda vai buscar na África do Sul. Por que o Estado não negocia com cimentos? Em lugar de ir buscar na África do Sul, porque o teu preço sai mais alto, vem buscar clinker aqui. Qual é o problema? Portanto, o que eu estou a dizer é que nós temos condições para pôr este país a funcionar, para evitarmos estar em situações como essa, que mesmo em manifestação, o nosso país não para. Quando muito, o que vai acontecer é o Estado ter que apoiar o setor privado em taxas de energia, para aqueles que têm faturação, né? Têm energia por faturação, para energia, pagamento de renda, pagamento de subsídios, essas coisas todas pelo prejuízo por ter fechado para pequenas e médias empresas. E não ficar preocupado porque o preço do arroz subiu, porque o preço do óleo subiu. E subiu por quê? Porque nós estamos a ir importar esses produtos. Não porque não temos capacidade de produzir aqui, mas porque nós escolhemos, nós fizemos uma opção, que é viabilizar o comércio fronteiriço no lugar de sermos um país produtor e exportarmos. Porque se olharmos para as capacidades agroecológicas, o potencial que o país tem, nós temos condições para produzir, alimentar toda essa SADC e, quiçá, até o próprio continente africano. É uma questão de estratégia, é uma questão de querer viabilizar este país. Portanto, eu reprovo todo tipo de medidas que vêm nos colocar numa situação de coitadinhos, porque nós não somos coitadinhos. A esta altura, as pessoas não estariam na rua a fazer manifestações e a dizer que estamos com fome, porque nós queremos ter o custo de vida é alto. Não, estaríamos a discutir, não, porque nós queremos uma justiça, queremos outro tipo de coisas ligadas à governação, à transparência, à boa utilização dos recursos, acesso a oportunidades, como o ensino superior e por aí fora. Não discutir porque não tenho comida na minha casa, não tenho habitação condigna para um país com tanta riqueza. Temos pedra, temos cimento, temos condições para produzir cimento aqui, temos areia em abundância, que até vem estrangeiros para vir explorar esses recursos aqui no nosso país. Portanto, não faz muito sentido. Eu queria fazer esta nota porque acho que é importante na senda do que ele dizia que, bom, precisamos de mudar. Mas o ponto é que não é mudar paliativamente, tipo, vamos negociar melhor, não. Eu me recordo, na altura no governo de Guebuza, também acho que 2008, 2009, houve um programa, um projeto de construção de uma refinaria de combustíveis em Nacala. Está forçado em 5 bilhões de dólares. Este projeto nunca andou, porque o governo nunca fez esforço, porque se tivéssemos uma refinaria, nós hoje, com o gás que temos, com o petróleo leve que temos aqui em Inhambane, não estaríamos a ser dependentes de importação de combustível que vem sujo, porque nós o combustível que nós importamos nem é um combustível puro. Ainda temos que chegar aqui, é um exercício tão grande. E nós não temos refinaria. Não temos refinaria porque um país que consegue ir buscar 2 bilhões de dólares em trafolhices não consegue ir buscar 5 bilhões de dólares para colocar uma refinaria, e uma refinaria que vai gerar retorno, porque uma refinaria significa que você vai gerar negócio aqui dentro, você não vai depender das importações, ou seja, o que você está a gastar para fora, você gasta aqui dentro. Nós perdemos esta oportunidade. E por quê? Não é porque não se sabe como fazer, por que fazer, é porque nós não estamos virados a fazer a coisa certa e no momento certo e pelas razões certas. A Fátima diz que repudia este tipo de medidas que vêm sendo adotadas pelo governo moçambicano liderado pelo Partido Frelimo há quase 50 anos. Eu recordo-me que nas manifestações de 2010, 1 e 2 de 2010, depois destas manifestações, o Executivo também aprovou certas medidas, incluindo a cesta básica, o passe escolar, e estas medidas falharam. Desta vez, não vai ser diferente? Bom, primeiro eu acho que a Fátima não disse... E é preciso lembrar que no quadro da Covid também houve medidas que falharam. Eu acho que a Fátima não disse repudia, mas eu acho que é importante alguns pontos que a Fátima disse, de igual forma que uns concordo, outros não, que é o seguinte: eu acho que o PAI, que ela falou e bem, é um programa de medidas não paliativas, de 22 medidas, do meu ponto de vista, muitas delas são transformadoras. Volto a dizer, sobre a agricultura também não vou perder muito tempo, portanto, os índices de crescimento e de produção são evidentes. Portanto,
não são necessários para aquilo que a Fátima estava a dizer, e eu aqui concordo, a questão da estratégia que ela está a dizer sobre nós somos um país que estamos a importar, é verdade. Agora, a questão é, eu penso que o ponto aqui importante é, se nós não produzimos, vamos esperar que a gente produza para a gente poder comer e alimentar o povo. É importante esta percepção de quem está a governar. Obviamente que todos nós queremos, e não é só Moçambique, todos os países querem ser, o Zimbábue foi o que foi, hoje é o que é, o mercado mundial é o que é. E nós temos de ter esta noção sobre as refinarias. Ainda hoje, recentemente, um dos homens mais ricos da África está a tentar fazer uma refinaria, uma das maiores da África. Tentar. O que eu digo é que nem sempre o mercado, e nós temos que contextualizar o mercado em que nós estamos, económico, e aqui a Fátima falou de algumas coisas que para mim também são importantes percebermos onde é que está o setor privado nisto e porque é que algumas iniciativas também falharam. Eu acho que há um grande esforço de aumentar a nossa capacidade de produção e os resultados agrícolas têm ido por aí, não é suficiente, isso é óbvio, tem-se feito esse esforço. Acho que é uma estratégia a médio e longo prazo que requer um ecossistema de participação de todos. Portanto, nós não vamos conseguir, por medida de decreto, fazer com que haja investidores que investam, por exemplo, na questão das aves, por exemplo, que é uma questão do frango, que é uma questão que nós consumimos. Como é que é possível no mundo inteiro, isto estou a dizer uma questão factual, a gente tem que contextualizar as coisas, no mundo inteiro, nós temos 2 ou 3 grandes importadores no mundo, um do Brasil, outros de outros países, que é irrelevante aqui. E, portanto, estamos a falar do mundo inteiro. E, portanto, nós temos que perceber também a dimensão da nossa economia e a nossa realidade. E o que é que nós podemos fazer. Que é preciso fazer mais e melhor, é óbvio, isso está claro. Portanto, nós temos que reconhecer que há coisas que estão a ser feitas com alguma estruturação. Volto a dizer, o programa do PAI, para mim, numa perspectiva económica e numa perspectiva de governação, é uma mudança de paradigma disto que a Fátima falou. Eu acho que houve muitas coisas boas no âmbito do Covid que foram feitas. Aliás, não sou só eu que digo, a nível mundial falou-se sobre isso. Também houve erros que se fizeram na questão do procurement. Hoje em dia nós temos, mesmo nessa área dos medicamentos, houve muitas alterações que são positivas. Não vou entrar aqui em detalhes. Houve questões que estão a ser feitas para combater aquilo que a Fátima disse, que algumas eu concordo, do procurement. Também é importante dizer, a Fátima falou de algumas coisas menos boas, eu falo de algumas boas. Hoje em dia temos uma maior transparência sobre o processo de procurement, quem ganha, quem não ganha, quanto, por aí fora, do que tínhamos há 2 anos atrás ou 3. Desafio a verem a página da UFSA na internet, tem lá muita informação. É um caminho a ser feito da disponibilização de informação para podermos fazer esta mudança que está-se a falar. Portanto, o processo de mudança passa muito, e eu aqui sempre disse isso, até pela transparência orçamental da execução do orçamento. Cada vez mais temos mais dados, sabemos mais informação do que está-se a passar. Isso vai ajudar no processo de transparência de tudo aquilo que nós falamos. Quanto às medidas em si, que estamos a dizer desta mudança de paradigma, foi aquilo que eu disse ao princípio. 17 medidas entre 9 ministérios num curto espaço de tempo é notável, é importante dizer, é preciso trabalhar que elas tenham um impacto naquilo que é o bolso dos moçambicanos, que é isso que nós precisamos, e é por isso que temos um governo que tem que trabalhar para que isso aconteça. Agora, podemos estar aqui com questões de dizer que fez mal, fez bem, quando nós sabemos que é difícil implementar, principalmente, como disse, no setor dos transportes, que é um setor com muita concentração, um setor complexo, que requer uma negociação bastante grande. Agora, é óbvio que é positivo que haja estas medidas, que elas reflitam no bolso do cidadão e daqueles que mais precisam, a questão da proteção social, que a Fátima disse bem. Eu, pelo menos, olhando para os números da execução orçamental e daquilo que é o cumprimento das próprias metas que o próprio governo disse, nós gostávamos que elas fossem diferentes. É preciso entender estes déficits orçamentais que nós temos, que são de facto importantes e que têm um peso, aliás, todos os indicadores que temos das organizações, das Nações Unidas, Banco Mundial, FMI, quer dizer, nós temos um peso excessivo de salários no Estado, isto é importante dizer, e aqui eu entro com a questão social, é um peso grande, e não me venham dizer que são gorduras que alteram esta questão, não, temos que ser sérios sobre isso, é um valor muito grande, e portanto, Mas já se pensou num exercício de se fazer um cálculo de quanto é que seriam estas gorduras, ou até que ponto é que estas gorduras iriam aliviar esta pressão financeira sobre o Estado? Olha, eu vou dizer uma coisa que se calhar algumas pessoas, e digo com algum conhecimento de causa, não por conhecer o processo em si, mas por conhecer a metodologia que foi implementada noutros países e que eu tive a oportunidade de participar. A tabela salarial única é um princípio para isso.
Porque se nós informatizamos um sistema, informatizamos uma tabela e começamos a ter um racional e começamos a ter indicadores concretos, começas a chegar a estas coisas que a Fátima falou. Não vou discutir se ela foi bem ou não implementada, isso está claro, e a comunicação da mesma. Mas esse é um grande princípio, é uma grande mudança estrutural que muitos países que nós hoje dizemos que são desenvolvidos fizeram há pouco tempo. Quando eu digo pouco tempo, estou a falar de 10 anos, mais ou menos. E, portanto, atenção a isto. E, portanto, esse passo é um passo importante para nós podermos chegar a este ponto. Eu, aliás, olhando para aquilo que é o documento de execução orçamental que é disponibilizado, que a Fátima também falou, começamos a perceber algumas questões e onde é que nós podemos fazer. Mas quando tu olhas para o grosso da despesa, aquela que é relevante, portanto, podemos querer aqui olhar para a formiga, não olhar para o elefante, mas se nós olhamos para o grosso da despesa, percebemos que a massa salarial no Estado é enorme. E, portanto, o país tem que gerar receita para poder ter estas responsabilidades. Esse é um grande desafio do crescimento económico e das políticas económicas que devem ser feitas para que a gente possa... E esta questão da sustentação social, estamos a ver isso noutros países muito desenvolvidos. Falo da Alemanha agora, recentemente, a economia mais forte da Europa, que está com o mesmo problema. Aquilo que é o seu custo social e aquilo que é o seu crescimento económico estão a ficar próximos. E, portanto, devido à questão aqui destes países, a França está na mesma situação, devido às pessoas viverem mais tempo, começamos a ter este problema. Ou seja, por mais que cresça, aquilo que são as suas responsabilidades são altas. E, portanto, é um desafio grande que requer uma grande gestão por parte do Estado. E, portanto, aqui eu olho, e já disse isto e volto a repetir, a questão de olharmos para o copo meio cheio e meio vazio. É uma questão de pessoal de cada um, de interpretação sobre aquilo que é a análise dos dados. Desculpa, Fátima, eu vou monopolizar o debate de forma mesmo propositada, porque fiquei aqui com uma dúvida em relação à redução das gorduras. Quando fala sobre a tabela salarial única, nós estamos a falar de uma reforma salarial, cujos impactos não vamos ver hoje, amanhã, é um processo. Claro. Mas eu estou a falar de uma situação de crise. O Estado moçambicano, o governo moçambicano, nunca introduziu uma medida de redução de gorduras, por exemplo, dos gestores. Porque há algum receio em se tomar uma medida destas, porque já vimos em outros países que isso acontece normalmente, mesmo em caso de calamidades naturais. Nós nunca tivemos uma medida de facto, de dizer assim, nos próximos 3 meses, nos próximos 5 meses, os ministros, a Presidente da Assembleia da República e outros órgãos, por exemplo, o Conselho Constitucional, o Tribunal Administrativo, o Tribunal Supremo, vamos reduzir as gorduras destas pessoas para ver se alocamos em outras despesas que são prioritárias para uma determinada fase. Teríamos que ver, isso é importante. Eu por acaso não concordo, acho que tem havido. A questão de se fazer e comunicar, para mim, são 2 coisas diferentes. E, portanto, o que eu acho, olhando para os números, e volto a dizer, é uma análise pessoal minha, olhando para os números e olhando para algumas medidas que têm vindo a ser feitas, e na redução salarial, por exemplo, e dos subsídios, começa-se a notar, porque nós temos que ver e olhar para aquilo que é a despesa salarial e associado àquilo que é a despesa do Estado. Ela tem vindo a crescer. Portanto, esse crescimento leva-nos a um crescimento daquilo que é a percentagem sobre o PIB elevado e que é preciso fazer alguma coisa. Mas, como disse, não é só um problema nosso, é global. E, portanto, é importante fazer medidas. Como é que nós vamos chegar a essas gorduras? É com processos e é com medidas como o PAI e outras, como a TSU, que requerem o seu tempo e que começam a trazer resultados quando nós começamos a perceber melhor a distribuição, como a Fátima disse, qual é a composição salarial de cada um. E isso só é possível fazer, se queremos ser sério na análise, isso só é possível fazer com a informatização, com a transformação digital, com todos estes processos que podemos trazer os números. E quando trazemos os números, chegamos a esta conclusão que a Fátima disse e que, nesse ponto, eu concordo com a Fátima. É preciso entender essa questão para se poder fazer. Eu acho que estão-se a dar passos. Se são suficientes, vamos sempre dizer que não. Se queremos mais, obviamente que queremos. E, portanto, eu acho que há um caminho que foi feito. Acho que o PAI, volto a insistir na medida do PAI, é uma resposta, no meu ponto de vista, boa.
a esta questão de termos uma estratégia e medidas concretas para resolver problemas económicos. Nós temos que ver que viemos de um pós-Covid terrível, não só para nós, mas para todo o mundo. E a seguir tivemos o conflito da Ucrânia, e que não é, perdão, entre a Federação Russa e a Ucrânia, que também não foi fácil para nós. E se nós não tivéssemos, como aconteceu com outros países, a questão da estrutura de preços que nós temos com o subsídio, tínhamos tido um impacto terrível se tivéssemos a tal liberação de mercado. É importante também dizer isto. Agora, que tem que haver medidas mais estruturantes, pensadas a médio e longo prazo, obviamente que sim, isso é claro. Só assim podemos fazer esta transformação que a Fátima diz. Agora, eu penso que estão-se a dar passos. Agora, outra coisa que eu também digo sempre, o setor privado e aquilo que é o investimento, nós não podemos dizer, e aqui eu penso que se interpretei bem aquilo que a Fátima disse e irei corrigir se assim for, nós tivemos aqui empresas que estão a ter impactos grandes. Atenção, a Kenmar, a Mosal e outras, a Coca-Cola, atenção, isto não é brincadeira. Estas empresas têm acionistas internacionais e a gente não pode pensar que Moçambique é o único país no mundo em que eles querem investir. Atenção, e o nosso mercado, temos que olhar para a dimensão do nosso mercado e para os investimentos destas empresas. E, portanto, é preciso entender que estas coisas têm, de facto, impactos económicos grandes, a longo prazo. Eu não gosto de ver o meu país nas páginas da Bloomberg por estes motivos, queria ver por outros. Gostava que o jornalista Bloomberg falasse sobre Moçambique, daquilo que são os potenciais e que eu acho que Moçambique tem para podermos desenvolver e o papel que nós podemos ter, por exemplo, nesta questão toda da transformação dos carros elétricos e daquilo que Moçambique pode ter, de facto, um papel importante pelos recursos que nós temos. Isso é importante. Agora, é óbvio que temos aqui estas medidas que o Governo propõe, de alguma forma vêm resolver aquilo que são alguns problemas de imediato e daqueles que mais precisam. Fátima, queria comentar... Sim, talvez começar por este ponto. Eu também não gostaria de ver Moçambique reportado da forma como é reportado. E nós chegamos onde chegamos porque alguém nos colocou nessa situação. As manifestações são consequência, não são a causa. E tudo que vem, tudo que resulta dessas manifestações também é consequência. A Mosal precisa mais de Moçambique do que Moçambique da Mosal. É preciso lembrar que a Mosal queria se implantar em outros lugares e não foi permitido. Moçambique abriu as portas e vieram. A Kenmar tem o recurso que tem, precisa também mais de Moçambique do que se calhar Moçambique da Kenmar. A Sasol, idem. Então, nós não podemos nos colocar numa posição de subalternização, de aceitar tudo como querem, não sei o quê. Negociamos mal os nossos contratos. Quando nós falamos de ir buscar recursos, também temos que ir buscar recursos. O Estado está a crescer. Uma das razões porque a nossa despesa com pessoal é muito alta é porque nós somos uma população que a pirâmide é diferente da pirâmide europeia. Nós temos uma população maioritariamente jovem. Precisam de acesso à educação. Significa que nós, apesar do FMI muitas vezes, apesar do governo muitas vezes contratar menos professores por imposição do FMI, porque tem que cumprir aquele rácio de... ligado à massa salarial versus PIB, acaba contratando menos professores e prejudica, porque temos crianças com turmas com mais de 70 a 100 alunos. Nós precisamos, de média, contratar 20 mil professores para colocar todas as crianças em idade escolar na escola. Só para ter uma ideia, 1 milhão em média por ano entram para o sistema. São novos ingressos, sem contar com aqueles que já estão lá dentro e sem contar com aqueles que transitam do ensino primário para o ensino secundário. Portanto, as nossas demandas por professores são tão altas, diferentemente da Europa, que não precisa. A Europa, se calhar, precisa mais de enfermeiros, pessoal dos serviços sociais para atender os idosos. Então, isso demanda maior contratação, maior pessoal. E nós tratamos o professor como funcionário público. Portanto, entra naquela estatística do funcionário público. Um primeiro ponto. Isso, primeiro ponto. Segundo ponto, temos os enfermeiros, os médicos. Para uma população tão grande e jovem como a nossa, exatamente, também precisamos de ter tantos médicos, tantos enfermeiros, e nós não temos em quantidades suficientes para garantir saúde, acesso ao cuidado de saúde de qualidade da nossa população. Portanto, ainda que se diga que a nossa massa salarial é alta, ela é alta pelo número de pessoas que o Estado tem que pagar, por causa da nossa pirâmide etária, por um lado, mas os salários que se pagam a essas pessoas, que são a base, que são os professores, os enfermeiros, os médicos, os militares, porque também temos a questão da defesa e segurança, a polícia,
esta estrutura toda não são pessoas que são altamente remuneradas. Mas o que eu chamo, portanto, isto para dizer que eu discordo muito da forma como o FMI aborda Moçambique no tratamento da massa salarial, porque a nossa massa salarial ela só é alta em função do número de pessoas que o Estado paga e não em função do valor que a pessoa recebe. Os nossos níveis salariais são muito baixos. No entanto, nós precisamos assegurar que o Estado tem que ir e ver lá dentro na sua estrutura. Como é que nós estamos? Que tipo de sistema, de mecanismos nós temos que cria este peso também? Porque pode parecer que não. Se você vai pagar 2 milhões, por exemplo, a um ministro e tem 35 ministros, são 2 milhões vezes 35 ministros vezes 12 meses. Bom, assim, descrito como salário, não. Mas nós sabemos, quando vamos depois analisar e contar o benefício disto, o benefício daquilo e não sei o quê, há quem chega muito mais do que isso. Há técnicos do Ministério da Economia e Finanças que no final do mês saem com 1 milhão de meticais, que não é o salário. Portanto, acho que é aqui onde eu acho que precisamos de ter honestidade, a transparência que se pede, para irmos ver onde é que há. Mas mais do que isso, para mim a questão é como é que o Estado prioriza as suas despesas. No ano passado nós fizemos uma análise, inclusive tivemos um encontro com o Ministério da Economia e Finanças e dissemos isso em sede do Parlamento. Está-se a alocar 500 milhões de meticais para construir um edifício novo, uma sede nova do Tribunal Supremo. A pergunta que eu coloco é, o Tribunal Supremo, neste momento em que estamos, precisa de uma nova sede? A mesma coisa eu colocaria em relação ao Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional faz o quê? Todos os dias do ano, vamos esquecer de 5 em 5 anos ou de 4 em 4 anos que temos eleições. O que faz o Conselho Constitucional que tem que ter um edifício maior? A Presidente até disse, da próxima vamos estar numa sala maior. Para fazer o quê? Se você no teu dia a dia, a demanda de trabalho, não exige ter uma sala maior. Então, nós também não temos muita clareza sobre priorização das despesas. Enquanto esses 500 milhões comprariam 5 milhões de livros, esses 500 milhões comprariam 5 milhões de livros, que nós tínhamos déficit, acho que de 10 ou 15 milhões de livros. Íamos reduzir o déficit de livros escolares, mas não estamos a construir o edifício, porque é preciso dar charme, né? Porque agora estão no desfile das vaidades, como o Conselho Constitucional tem edifício novo, então o Tribunal Supremo também tem que ter, o Tribunal Administrativo teve recentemente, então todo mundo quer ter, porque eu também quero ficar bonito na fotografia. Não são os edifícios, é a qualidade do serviço efetivamente. Portanto, eu estava a trazer, só para reforçar o debate que estava a levantar, que um dos grandes problemas de Moçambique é a priorização da despesa também. Quando falamos de gordura, em parte também inclui isso. Você está a colocar uma despesa hoje, essa despesa pode ou não pode esperar para amanhã, depois da manhã. Se pode esperar para depois da manhã, um país que está em déficit, vamos deixar para depois da manhã e vamos priorizar. Esta que é a questão de fundo. Mesmo, antes, só muito rápido, duas coisas muito rápidas. Um minuto, exatamente. O único ponto aqui que queria reforçar com a Fátima é o seguinte, e aqui lanço um desafio, porque acho que é interessante, e a Fátima é uma pessoa que fala muito sobre isto é muito importante. Moçambique, relativamente àquilo que ela estava a falar das multinacionais, que para mim tem a ver com o futuro de Moçambique, nós temos que ser muito claros sobre isto. Areias pesadas agora foram descobertas no Brasil, enormes. Vamos ser claros. Namíbia tem reservas quase tão grandes, só agora descobertas, quase tão grandes como nós temos no Rovuma. Tivemos um investidor que saiu do país, foi para lá. A mina onde nós estávamos a trabalhar, a empresa que estava cá, para não estar aqui a dizer nomes, também saiu, foi fazer o seu trabalho. Temos cá uma outra empresa com uma postura completamente diferente, que a Fátima há de concordar comigo, que são investidores completamente diferentes, até pelo trabalho que fazem nas comunidades. Portanto, o que eu queria dizer é que sobre esta questão do investimento estrangeiro temos que entender muito bem. Estes investidores, estas empresas que nós falamos aqui os nomes, têm investidores, não são do Estado, são investidores, são fundos de investimento, todos eles que querem retorno do seu investimento, daquilo que fazem, porque são investimentos extremamente avultados. E, portanto, esse é o único ponto que queria realçar. Acho que é importante. Quanto à questão da priorização da despesa, plenamente de acordo, sendo que no caso do Supremo, que conheço, por acaso, enfim, as instalações são públicas, estamos a falar de instalações dos anos 30, não estou a justificar nem a deixar de justificar, mas como estratégia, concordo com o que a Fátima está a dizer, mas também digo que tenho notado e tenho visto alguma preocupação relativamente a isso. Sim, eu Fátima, fazer um breve ponto.
Estamos mesmo a ficar sem tempo. Eu gostava que comentasse sobre esta aceleração de pagamento de salários e pensões. Inicialmente, o presidente tinha dito que esta situação poderia impactar até no pagamento de salários, mas o ministro dos Transportes e Comunicações veio a público e disse algo totalmente diferente e garantiu que há de haver pagamento de salários. Penso que o vice-ministro também da Justiça, que é porta-voz do governo, ressaltou esta questão de pagamento de salários. A Fátima acredita que esta estratégia vai funcionar para recuperar a confiança dos moçambicanos? Bom, talvez só antes um ponto muito breve sobre o que ele falava sobre o investimento estrangeiro. Eu estou de acordo que nós estamos no mercado competitivo e o setor extrativo é um dos setores onde cada dia países novos entram para o mercado. Mas é preciso lembrar que Moçambique também tem que se tornar um país apetecível. E o que faz as pessoas preterirem de Moçambique para outros países tem a ver com a qualidade da governação, sobretudo. Se formos a ver, por exemplo, a forma como se negociam os contratos, esta coisa das percentagens pagas à parte, as exigências. Eu trabalho nisto há mais de 10 anos, faço consultas de trabalhos com empresas para ouvir a percepção delas, as preocupações, as reclamações, as demandas. Por exemplo, agora a Kenmar pagou para o Estado construir uma infraestrutura. A Mosal fez a mesma coisa aqui em Mulotana, deu ao governo para construir uma estrada, porque a empresa queria construir ela própria. Não, nós vamos construíram 1 quilômetro de estrada. Isso não cria confiança. Isso, de fato, leva as empresas a irem embora. Não são as manifestações, porque as empresas têm consciência de que há um ambiente político, social, de clivagens, mas quando começa a afetá-las, elas têm que refletir por que me afeta. E o que está a afetar a Kenmar hoje é porque a Kenmar foi negociar com um governo que não é confiável, que pegou o dinheiro que deveria investir para garantir a licença social daquela empresa e fez o que fez. E hoje a empresa tem que negociar e discutir com a população. E o governo está onde sentado. A mesma coisa aqui em Mulotane. Em relação ao pagamento de salários, eu acho que essa é uma muito boa notícia. Não vai trazer necessariamente confiança em relação ao povo na sua generalidade, mas aos funcionários públicos, que ficaram de alguma forma desesperados, porque os funcionários públicos são os que estiveram mais preocupados em ir trabalhar no período das manifestações. Então é justo que o Estado lhes pague pelo esforço, pelo risco que eles correram. O Estado não pode não pagar salários por nenhuma razão, até porque se nós formos olhar para a estrutura da despesa pública também, o Presidente da República, na verdade, estava a brincar. Eu prefiro usar esse termo quando disse isso, estava a fazer uma coação, né? Tipo, os vossos irmãos, os vossos pais não vão ter dinheiro para pagar as vossas despesas se vocês continuarem nas manifestações. Agora, o que eu acho que pode ter impacto e que resultaria em alguma confiança com o Estado é esta dimensão social. Da proteção social, em que o Estado, para este ano, 2014, estava previsto um orçamento de 15,4 mil milhões de meticais para a proteção social. E, como eu disse, o governo implementou mais ou menos 4,4 bilhões de meticais no primeiro trimestre. Estes 3,1 que estão a ser propostos, eles são adicionais, significa que, ao final, o Estado terá alocado 18 e qualquer coisa, mil milhões de meticais. É isso que está a ser dito. Eu acho que seria interessante perceber isso. E isso implica alargar o número de beneficiários ou significa aumentar o valor que se dá em proteção social? Porque é preciso lembrar que, embora tenhamos um grupo de mais de 500, 600 mil, no máximo, beneficiários, o valor que é dado é muito exíguo. Estamos a falar de 500 mil meticais para as zonas rurais, estamos a falar de 800 a 1.050 nas zonas urbanas. Esse valor não chega para comprar nem metade do cabaz alimentar que uma família precisa, até para pagar despesas de transporte também não. E é preciso lembrar que esse sistema de proteção social, ele visa famílias mais pobres. E tem um outro elemento aqui que eu acho que é muito importante, é que precisamos de despartidarizar também o processo de inclusão das pessoas ao mecanismo. Neste momento, para ser beneficiário da proteção social, tem que ter uma declaração de pobreza. Essa declaração de pobreza é passada pelo secretário do bairro. E todos nós sabemos quem é secretário do bairro,
bairro, como é que o secretário do bairro funciona. Então, há muitas famílias que são elegíveis para o sistema e que não estão no sistema por simples birra do secretário do bairro. Então, é preciso também, se queremos realmente confiar, e a proteção social é um mecanismo de apoio do Estado aos mais pobres, aos mais desfavorecidos. Esse é o princípio geral. E o Estado só dá 500 mil. E quantas famílias pobres neste momento nós temos que precisam de ser assistidas? Por que nós não temos este mecanismo mais abrangente? Então, acho que é por aí que a confiança se restaura, é as pessoas sentirem que as medidas que o Estado implementa, elas me afetam diretamente, elas me beneficiam de forma muito, muito direta. E acho que neste momento o sistema de proteção social que nós temos, ele ainda não beneficia de forma abrangente. As pessoas ainda é um sistema muito politizado e há muitos estudos que foram feitos, incluindo da plataforma de proteção social, que mostram claramente como é que isto funciona, sem contar com as burocracias no acesso, as dificuldades, introduziu-se um sistema informático, gastou-se mais dinheiro com esse sistema que nem funciona. São estas coisas que a gente diz, né, de eficácia e eficiência na utilização dos fundos públicos. Portanto, acho que do ponto de vista de princípio de alargar, de aumentar os montantes, é bom, mas acho que precisamos fazê-lo com consistência. Nós todos os anos dizemos que o Estado tem que aumentar o número de beneficiários e tem que aumentar os valores e pagar as dívidas, porque o Estado ainda se está a dever a estas pessoas que são beneficiárias do sistema de proteção social. Alexandre, com estas medidas, o governo estará a assumir que estas manifestações não visam o golpe de Estado, como deu a entender, por exemplo, o Ministro da Defesa e em outros momentos também membros do Executivo deram a entender que estas manifestações visavam o golpe de Estado. Estará agora o governo a dizer que não, as manifestações não visam o golpe de Estado? Estará a tentar prevenir o golpe de Estado ou estará a tentar conter os vândalos? Bom, eu não posso falar em nome do governo, só posso dizer aquilo que eu penso. E, aliás, não é uma questão do que eu penso, é aquilo que foi dito, não é? Portanto, nós não podemos agora apagar as coisas que as pessoas disseram e esquecer do que é que foi dito. Atenção, isso, se nós queremos fazer muitas destas coisas que a Fátima disse e que eu concordo com algumas delas, nós temos que ter a consciência de algumas coisas que foram ditas. Quando eu digo quero ir tomar banho na presidência, deixo para si para pensar o que é que isso quer dizer. Fica para si esse pensamento sobre se é um golpe de Estado ou não. Que disse isso, que as pessoas não é ir tomar banho. Foi o ministro. Eu penso que isso fica para aquilo que cada um quiser interpretar sobre isso. Eu penso que é um tema que neste momento eu prefiro não tocar nele agora. Estamos a viver um momento que queremos união, paz no país. Só com união e paz é que nós podemos desenvolver o nosso país. E no fundo, o que as pessoas querem é um país desenvolvido, com uma maior justiça social, como a Fátima disse e o que eu também digo, que nós queremos. E do meu ponto de vista, e aquilo que a história mostra, é que não é com manifestações a destruir bem privado, bem público, dançar em cima das portagens, andar a destruir autocarros, machibombos. Eu penso que não é por aí. Não discuto a questão das manifestações nesse prisma, portanto, isto são factos que são vistos. O que eu acho é que, relativamente àquilo que foi dito, relativamente a estas medidas, são medidas que um governo está a implementar para tentar minimizar o custo de vida que as pessoas vão ter derivado a estas manifestações. Portanto, nós já vínhamos, como eu disse no princípio, nós já vínhamos com um crescendo em algumas áreas da economia, outras começámos a ter alguma retração, daí também a inflação que subiu um pouco, e, portanto, estas medidas vêm também a responder a estes pontos. Agora, é óbvio que, e volto a dizer, que houve coisas que foram ditas, houve coisas que foram escritas, que pelo menos eu não esqueço, não é? E, portanto, tenho alguma consciência e vi determinadas coisas que não podemos esquecer. E, portanto, isso fica para outro podcast, que acho que pode ser muito interessante discutir esse ponto. Acho que isso é uma reflexão importante para nós percebermos como é que nós, de facto, podemos manifestar e como é que podemos também fazer-nos ouvir e como é que nós podemos fazer também, ter ações para que aquilo que a gente pretende também possa ser feito. Uhum. Mesmo para fechar, a longo prazo, há algum risco destas iniciativas serem percebidas como temporárias? Não, eu penso que estas medidas estão claras que são até janeiro, até porque... Sim, mas elas são percebidas, vão até janeiro, são percebidas como temporárias e
podemos voltar para um cenário de instabilidade política social? Eu espero que não. Eu espero que não. Eu honestamente espero que não, porque acho que todos nós queremos desenvolver. Aliás, eu noto isso na rua. Deixe-me dizer que vejo muitos menos carros com estes papéis, vejo as pessoas mais preocupadas com o seu trabalho, porque isto a partir de uma certa altura começou a doer no bolso. E, portanto, há uma coisa aqui que é importante dizer, a realidade do país não é só Maputo, e o país é bastante vasto, e temos empresas e temos produção, e ainda bem, distribuídas pelo país inteiro. Agora, é importante que estas medidas estiveram até janeiro, porque há aqui uma questão governamental e governativa que é importante também realçar, e vamos aguardar daquilo que serão, qual é a estratégia que vai ser feita, principalmente económica. Não haja dúvidas que nós, para podermos resolver todos os problemas sociais que temos, nós precisamos de ter receita, precisamos de ter dinheiro, e para poder haver dinheiro, ele só pode entrar de duas formas: ou vamos pedir, sejam eles empréstimos, a emissão de bilhetes de tesouro, ou vamos criar, elas vêm através dos impostos e das receitas que são pagos por todos nós, não há outra forma. Portanto, temos que ver, quando nós temos estes impactos em ambas, principalmente nesta questão da criação da receita, temos déficits que já temos orçamentais que podem ser maiores. Fátima, mesmo voltar a degenerar? Não tenhamos dúvidas, a gente teve experiências anteriores a estas, é verdade que duraram quase 14 anos, estamos a falar de 1 e 2 de setembro de 2010, que já vinham sendo prenunciadas por vários académicos, vários pesquisadores, que chamavam atenção para a bolha que estava a ser criada de insatisfação popular que poderia deflagrar numa manifestação, e foi o que nós vimos no 1 e 2 de setembro. E o diferencial do 1 e 2 de setembro é que não havia necessariamente um líder ou alguém à frente dos processos, diferentemente de hoje, que há uma reivindicação política, mas que as pessoas encontraram nessa reivindicação política um espaço para fazer essa reivindicação social, se eu posso assim dizer. Portanto, a bolha está lá, e o que eu sempre tenho dito é que nós precisamos de criar enabling environment para Moçambique. Moçambique tem tudo. Eu costumo dizer que o presidente Nyusi roubou essa frase, não é? Moçambique tem tudo para dar certo. Tudo, absolutamente tudo. Inclusive para ir buscar dinheiro. Não é uma questão de ir pedir emprestado, ir buscar doações. Não, aqui dentro, o setor de turismo mencionou que é um setor que tem estado a crescer. Há países que não têm recursos naturais. Sim, não tem recursos naturais, mas tem turismo. Turismo cria emprego, dos empregos cria receitas. Mas Moçambique, o turismo de Moçambique rende no máximo 300 milhões de dólares, nós estamos satisfeitos. Como é que isso é possível? Portanto, é possível nós fazermos as reformas necessárias de médio e longo prazo. Por isso eu digo, eu repudio este tipo de medidas, porque elas são sempre temporárias e paliativas, quando nós poderíamos, a esta altura, desde 2008 até aqui, poderíamos ter implementado medidas que ajudem o país a hoje já estar a dar este passo de sustentabilidade. Portanto, infelizmente, enquanto não dermos o passo efetivo para a sustentabilidade, as pessoas vão continuar a entender que é uma medida temporária, afinal não era para sempre, mas nós continuamos a ter preço do pão alto, preço do arroz alto, do tomate, dos produtos, do transporte elevado, e isso pode, mais uma vez, deflagrar em manifestações. Espero que não aconteça, mas é um risco e tem que se preparar o contexto para lidar com este tipo de situações. Muito obrigada, já não temos mais tempo, infelizmente, o programa fica por aqui. Agradecemos a si, Alexandre Jorge Mano, que é consultor, e Fátima Mimbire, que é ativista social e política, com quem analisamos a sustentabilidade das medidas anunciadas esta semana pelo governo para garantir o abastecimento de bens e serviços durante a quadra festiva e mitigar os efeitos das manifestações pós-eleitorais. O programa deste podcast estará disponível nas nossas plataformas digitais. Somos o Jornal de Mozambique Times. Até lá.